Olá, sou o professor Ricélio Costa, com a disciplina de Ciência. Iniciaremos o nosso hashtag Estudo em Casa com o conteúdo Camadas da Terra, estrutura interna e suas principais características. Iniciaremos a nossa aula falando sobre o planeta Terra, que pode ser dividido em 4 camadas esféricas interligadas: a atmosfera, a hidrosfera, a litosfera e a biosfera. Essas 4 divisões englobam praticamente todas as características importantes do nosso planeta. Em seguida, nós vamos aqui justamente conhecer cada uma delas. A atmosfera é a camada de ar que envolve a Terra. A hidrosfera relaciona-se com a porção constituída por água. A litosfera, por exemplo, é o nome dado à parte sólida formada a partir das rochas. E a biosfera diz respeito às regiões do planeta que possuem seres vivos. Então, aqui adiante nós vamos mostrar um esquema para ilustrar, cada camada e demonstrar para vocês uma compreensão melhor sobre o entendimento de cada uma delas. Então, vamos aqui. Nessa imagem aqui nós temos a atmosfera, que é a parte do ar, a hidrosfera, que compõe a parte da água, a litosfera, a parte das rochas, e a biosfera é o conjunto dessas 3 camadas, que é onde está a presença dos seres vivos, animais e as plantas. Então, nesse esquema aqui mais real, nós temos aqui a atmosfera, que é a parte do ar, nessa imagem, a hidrosfera, que pega a parte da água, a litosfera, a parte do solo, das rochas, E aqui nós temos a biosfera, que justamente é essa composição, que pega a parte do ar, que está aqui, a parte da água, a parte do solo e a presença de seres vivos, no caso aqui as pessoas, e nós temos aqui no fundo uma planta. Nesta outra imagem, reforça a mesma ideia. A atmosfera, a parte do ar, a hidrosfera, a parte da água, a litosfera, a parte do solo, das rochas, é a terra, E a biosfera, essa composição, ar, água e terra, e a presença de seres vivos. Então, essa que é a parte das camadas da Terra. Aqui, mais uma vez, faz essa ilustração real, de uma cidade. E aqui nós temos a presença da parte da água, hidrosfera, litosfera, a parte do solo, da terra, das rochas, a atmosfera, a parte do ar, e a biosfera, essa composição, da natureza, com a cidade, das pessoas, as plantas. Essas são as camadas da Terra. E aqui nós vamos entender um pouco mais sobre a atmosfera, que é a camada de ar que envolve a Terra, que ela é dividida em troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera e a exosfera. Cada uma tem o seu grau de importância. Então, vamos conhecer cada uma delas. A troposfera é a camada mais próxima da crosta terrestre. Nela encontra-se o ar usado na respiração de plantas e animais. Então, a troposfera é a camada mais próxima da Terra, aqui na parte da atmosfera, ok? Nós estamos justamente nessa parte aqui do planeta Terra, O ar que a gente respira está aqui nessa parte da troposfera, ok? A estratosfera é a segunda camada mais próxima da Terra e nela encontra-se o gás ozônio, responsável pela barreira de proteção dos raios ultravioleta. A mesosfera, com alturas de até 80 km, é caracterizada por ser muito fria. A termosfera é a camada atmosférica mais extensa,
podendo alcançar os 500 km de altura. O ar é escasso e por isso absorve facilmente a radiação solar. Por fim, a exosfera é a camada mais longe da Terra, alcançando os 800 km de altura. Nós vamos demonstrar aqui na imagem cada camada aqui da atmosfera, tá certo? Então aqui nós temos uma ilustração do planeta Terra e aqui nós temos a camada mais próxima da Terra, que é a troposfera. Logo em seguida a estratosfera, se distanciando um pouco mais a mesosfera, e um pouco mais longe a termosfera e por último a exosfera. Observe que conforme o distanciamento de cada parte da atmosfera, vocês observam aqui o que é que acontece, né, nessa parte além do planeta Terra, né? Satélites, asteroides, aeronaves, balões, né, naves, enfim. E a camada de ozônio, ela fica aqui na camada entre a troposfera e a estratosfera, ok? Vamos adiante. Camadas da Terra. Aqui nós vamos ter uma ideia do nosso planeta Terra e a sua composição, que é como se nós tivéssemos cortado o planeta Terra. E o que é que tem no planeta Terra, né? Conforme as suas camadas. Nós temos na parte mais interior do planeta Terra, que é o núcleo interno. Logo após, nós temos um núcleo externo. Essa parte aqui, que fica após o núcleo, é o manto. E após o manto, que é justamente a parte que a gente visualiza do planeta Terra, é a crosta. Então, a composição aqui da camada da Terra, as partes da camada da Terra é o núcleo, o manto e a crosta. Em outras imagens a gente vai entender um pouco melhor. Então, vamos lá. Das camadas da Terra, ó, que é a Terra cortado como se fosse um quarto do planeta Terra, tirado um pedaço. Como é que é a parte de dentro? Nós temos o núcleo, aí vem o núcleo mais externo, vem o manto e após o manto, veja que o manto ele está entre o núcleo e aí a parte final, a crosta, né? Então nós temos a crosta que é a parte mais fora, como se fosse a camada que reveste o planeta Terra. Aí nós temos o manto, que é como se fosse um miolo, digamos assim, do planeta Terra. E o núcleo como se fosse um carocinho, né? A parte mais interna possível do planeta Terra. Essas são as camadas da nossa Terra, né? Do nosso planeta. Aqui ele também ilustra essas camadas, ó, que é o planeta Terra, foi cortado um pedaço. Esse pedaço aqui é esse aqui, ampliado, tá? E esse pedacinho aqui é esse pedaço aqui ampliado para demonstrar. Então, mais uma vez, no meio do planeta Terra nós temos o núcleo. Nessa parte aqui é o manto. E essa chamada de corteza é justamente a crosta, tá? Aqui é a crosta. E tá aqui as camadas novamente, ó, núcleo, manto, corteza, que é a crosta. Então nós temos aqui também, mais uma vez, o manto e a corteza, que é a crosta, né? Então são as camadas do planeta Terra. E para vocês entenderem, nós trazemos aqui para vocês algumas atividades, né? Vamos nessa aqui, vamos fazer a leitura e demonstrar para vocês um pouco da compreensão que vocês devam ter na resolução. Questão 1. Comparando a Terra a um ovo cozido, é uma comparação bastante importante, pode-se ter uma ideia de como o planeta é dividido em camadas. De acordo com a ilustração, é possível afirmar que a gema, a clara e a casca do ovo correspondem, respectivamente, às seguintes camadas da Terra, conforme o que a gente explicou. A gema do ovo, que é o 1, corresponde a essa parte do planeta Terra. Aqui essa parte do meio, que é o 2, corresponde a essa parte do planeta Terra, que no caso é a clara, né?
E o 3, que é essa parte mais de fora, como se fosse a casca do ovo, é que reveste o planeta Terra. Um desses itens corresponde a essas 3 ideias, tá? Marcar o item correto. Segunda questão, a biosfera inclui todos os ecossistemas que estão presentes desde as altas montanhas até 10.000 metros de altura, até o fundo do mar, até cerca de 10.000 metros de profundidade. Na biosfera, portanto, o ar, a água, o solo, a luz são fatores diretamente relacionados à vida. As 3 principais camadas que compõem a biosfera são, então, um desses itens, todas as palavras correspondem, né, à composição da biosfera que a gente já explicou anteriormente, tá? Então, vocês vão responder um item apenas. Na terceira questão, baseado no texto teórico desta atividade, você pode dizer que a atmosfera é a parte sólida da superfície da Terra, a camada gasosa que envolve a Terra, ou a camada sólida que envolve a Terra. Marcar só um item, ok? Então, nós trazemos fontes, temos aqui do site toda a matéria, textos explicativos sobre as camadas da Terra e um vídeo de YouTube que também explica sobre esta aula. E para finalizar, deixamos um recadinho de sempre. Fique em casa.